Agora vamos iniciar com o nosso Leonardo Caíque. Por favor, divulga aí o seu @, pra galera te conhecer um pouco melhor. Bom, muito prazer de novo, muito obrigado, tô muito feliz. É a primeira vez que eu venho num podcast, da entrevista assim ao vivo, pessoalmente, né, não ao vivo. Tá nervoso, não? Um pouquinho, sempre fica, né, mas é bom, nervosismo é bom. Aquele friozinho na barriga, de leve, mas bom. vai passar. Já parafraseando Fernanda Montenegro aqui pra começar, eu tenho uma frase que ela falou uma vez que eu levo pra minha vida. Que o dia que eu parar de sentir frio na barriga, eu paro de fazer o que eu faço. Então, legal. É isso. Da hora. Meu @ é oficial Leonardo Caíque em todas as redes aí, Twitter, Instagram, TikTok. E bora lá. Seja muito bem-vindo. E vamos lá pra primeira. Manda bala, Rafa, vai. Leonardo, vamos lá. Já gostei da frase que você começou falando, que mostra, eu acho que muito lado artístico da gente é isso, né? Em cima do palco, quando a gente vai tocar, quando a gente vai se apresentar, tem uma coisa diferente, né? Que tem esse gelo que nos faz a gente nos sentir vivos, né? E eu acho que essa sensação, ela meio que vicia, assim. Muito. Eu queria saber de você, Leonardo, o que trouxe você ao mundo artístico, né? Vamos voltar lá pra trás. Se desde criança você já tinha uma coisa assim, ou se foi algo que você... alguma novela, algum filme, da onde que surge isso e como que foi a sua história? Conte a sua trajetória. Cara, minha trajetória é um pouco confusa, mas no final dá certo. Eu gosto muito de usar frases de pessoas que eu sigo, que eu acompanho. Eu vou usar já outra, uma que é do Emicida, que é um cara assim que esteve comigo em todos os momentos da minha vida, é quase um segundo pai pra mim. Tem uma música que ele fala: eu nunca quis viver disso, eu nunca nem sonhei com isso. Eu tava acostumado a rimar pro hobby e trampar por uns trocados. Então essa frase é uma frase assim que um dia acho que eu vou tatuar isso no meu corpo, porque define o que aconteceu na minha vida. Eu nunca quis ser ator, nunca pensei nisso, nunca foi uma possibilidade. Eu sou de Diadema, aqui do lado aqui, o Douglas inclusive é meu primo. Ele sabe bem que do nada eu apareci ator aí, artista, estudando isso. Eu quando mais jovem, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, numa escola de informática. E quando mais jovem eu fazia tudo por obrigação, cara. Sabe quando você faz? Estuda porque tem que estudar, trabalha porque tem que trabalhar e faz tudo de mal feito. Fiz milhões de faculdades, comecei engenharia, tranquei, comecei TI, tranquei, comecei veterinária, tranquei, porque eu não conseguia fazer nada. E aí, quando eu fui embora pro interior de São Paulo, eu me distanciei um pouco, acho que de tudo que eu estava acostumado. Eu queria ser jogador de futebol, como todo moleque de periferia. E aí, quando eu fui pro interior de São Paulo, que eu comecei a me conhecer melhor, comecei a fazer terapia, eu entendi que eu ainda não tinha encontrado minha vocação. E aí, cara, foi um período muito difícil, porque eu fiquei perdido, assim, sem saber ainda fazendo faculdade, eu estudava administração e tava começando a trabalhar no Itaú, imagina. Tava entrando pra ser bancário, fiz lá o CPA 10, fiz a prova da Ambima, tirei minha carteirinha, mas quando eu comecei, eu ficava com aquele coletinho do Posso Ajudar no caixa, sabe? Eu falava, caramba, é mais um trampo que eu não gosto, eu vou viver minha vida toda assim. E aí, do nada, apareceu um contato pra mim no Instagram, cara, é coisa de Deus mesmo, de um cara que chama Gabriel de Cara, hoje ele tá no Canadá, com uma agência lá, não trabalha mais no Brasil, porque eu tinha feito um vídeo no YouTube, que ainda tá no YouTube, lá nos confins do YouTube, que é um vídeo de comédia, que eu sempre gostei muito, mas fiz brincando pra uns amigos, e esse cara viu, não sei como esse vídeo chegou até ele. E ele me mandou uma mensagem falando pra eu ir até a agência dele, que ele queria conversar comigo, me conhecer. Eu falei, mano, eu vou, porque na época o YouTube tava em alta, né, o Whindersson, o Cossielho, esses caras. E aí eu fui, assim, muito despretensioso. Só falei pro meu pai na época, falei, pai, eu vou lá ver o que é isso. Ele falou, vai lá. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, esse cara me apresentou, falou que eu tinha perfil pra ser ator, pra estudar pra ser ator. Me apresentou alguns atores que ele já trabalhava, ele trabalhava com Alex Moreno, Beto Malvão, Rainer Cadete, os caras já estavam na Globo, na Record. E eu comecei a ter aula com esses caras. E eu fui só, como disse o outro convidado aqui que eu assisti o podcast de vocês, eu esqueci o nome dele. Sérgio. O Sérgio. Eu fui igual o Zeca Pagodinho mesmo, deixa a vida me levar. Eu fui fazendo, fui gostando, até que eu tive uma primeira apresentação, assim, só pro pessoal da agência mesmo, que era num palco de teatro. E eu lembro a sensação que eu tive quando eu pisei no palco a primeira vez, cara. Tipo, pra me apresentar. Quando chegou o momento de entrar na minha cena, assim, eu tava parado, a mão suando, a perna tremendo, parecia que eu não ia conseguir fazer nada. Mas na hora que eu pisei a primeira vez, eu senti um arrepio que veio do pé até a cabeça. Eu falei, cara, eu não sei o que é isso, não sei por onde eu vou, mas é isso que eu quero pra minha vida inteira. Pô, que da hora.
Que muito louco, né? Assim, um gancho disso, eu também senti isso quando eu iniciei nessa minha carreira, né? Eu também senti isso. A diferença é que a gente não tá num palco com tantas pessoas te assistindo, né? Mas o nervosismo, o frio na barriga e a perna tremendo é igual, mano. É muito louco. É legal, né? É top. Eu fico pensando muito tem o lado belo, o lado bonito disso, mas o lado também da responsabilidade. Você é a arte de fato naquele momento, né? Quando um dos meus professores de piano me falava sobre uma apresentação. Você vai subir, você vai tocar, vai ter uma galera te assistindo. Se você sobe e toca com uma vaidade da galera falar, nossa, que cara que toca bem, já quebrou o seu rolê, né? Quando você senta ali no palco e vai passar arte para uma outra pessoa, é o momento de você se fechar numa bolha e sentir, né? Eu sou o primeiro que tenho que sentir o que aquela música tá querendo passar para que meu telespectador ali, quem está assistindo, sinta também, ou talvez tente, né? Se ele sentir é porque eu fiz bem feito. Só que há uma diferença quando a gente fala de ator, porque eu executar a música é uma coisa, mas eu acho que não é viver tanto quanto você entrar no personagem. Eu tô lá sentado, vou tocar a musiquinha, mas você vai ser a pessoa, ser o personagem naquele momento. Então, pra mim, é quase uma loucura, assim. Você é meio doido, né? Não? Ah, completamente, cara. Mas é exatamente isso, cara. O teatro, eu costumo dizer para as pessoas que o teatro deveria ser matéria básica na escola. Hoje, nessa posição aqui, já, né, um ator consolidado, um profissional, é muito mais fácil. Mas, realmente, olhando para trás, deveria. Porque depois que eu comecei a fazer teatro, eu me entendi enquanto ser humano aqui no mundo. Eu aprendi a sentir direito as coisas, eu aprendi a lidar com os meus próprios sentimentos, com meus próprios demônios, com o meu ego. Então, acho que se isso é ensinado nas escolas desde cedo, não obrigatório, que obrigatório é uma palavra forte, mas principalmente nas escolas públicas, que as particulares têm, né? Mas nas escolas públicas, eu acho que nós teríamos muito mais talentos aqui no Brasil. Porque eu vi muitos talentos sendo desperdiçados hoje, olhando para trás. Sempre tinha um amigo na escola que, cantava, o outro tocava um violão. E aí o cara tá fazendo o quê? Tá, sei lá, foi pro mundo da droga, ou enfim. A gente pode pegar entrando nesse assunto, nós temos que pegar um caminho sobre o quanto isso é bem remunerado também no nosso país, né? Poxa, acredito que se fosse uma profissão, falando de tudo de arte, né? Eu acho que todo o ambiente artístico, onde nós temos quem faz muito sucesso e muda de vida, né? E onde a gente tem a galera do normal, né? A maioria que tá ali se pegando para baixos cachês, né? Para uma coisa que talvez essa profissão, por mais que seja paixão da pessoa, ele não compra essa briga. Exato. Né? Tem que comprar. Paixão não paga boleto, né? Exatamente. Quantas e quantas pessoas devem desistir no meio do caminho porque financeiramente não consegue seguir, né? Na carreira. Deve ser absurdo, porque diversas outras áreas já são assim, que você consegue fazer várias coisas. Eu tô falando da minha área, por exemplo. Eu queria seguir nessa carreira aqui, mas, aqui não tá legal para mim trabalhar, mas eu vou trabalhar ali, eu vou um pouquinho, mas eu vou ganhar. Mas a área de artes, de teatro, essas coisas, é muito mais difícil, porque já tem um custo absurdo do espaço, de equipamento, né, de tudo. É bem difícil mesmo. Essa questão da remuneração é muito difícil, até porque muita gente nem enxerga como um trabalho, né? Que a gente mais ouve o que você faz? Sou ator. Tá, mas você trabalha com o quê? Não, isso é ator, músico. Exato. Mas pode trabalhar. E o trabalho? Tá ligado? E é difícil. Quando você ainda começa desde cedo, de criança, as pessoas acham que te enxergam melhor enquanto artista, entende? Quando você começa do nada, como eu, é mais difícil. Eu comecei com 20 anos, cara. 20 anos. E eu acho que também está muito relacionado a onde você vive. Né? Que, por exemplo, você falou que é de Diadema. Diadema é praticamente uma periferia, a cidade inteira. Qual incentivo isso tem e aonde tem? Não, cara, quase não existe, né? Então, assim, não é comum para as pessoas que estão lá. Se já nasceu de berço, você fazendo aquilo é bem aceito. Quando você muda de carreira,
na vida adulta já é muito mais difícil, né, cara? Pra qualquer área, mas pra área de artes eu acho que é muito mais difícil. Pô, eu quando eu decidi, depois de toda essa coisa da apresentação, que eu falei que queria fazer isso, falei, tá, eu quero fazer isso. Mas e aí? Pra onde que eu vou? E aí fui atrás de pesquisar, escolas, essas coisas. E eu ainda eu tinha o privilégio ainda de morar com meus pais, né? Meu pai e minha mãe, assim, são meus maiores incentivadores, principalmente meu pai. Mas dá aquele frio na barriga. Eu falei, pô, tô com 20 anos, como que eu vou chegar no meu pai agora e vou falar, pai, tô largando o trampo, a faculdade, vou ser ator. É um choque, né? É um choque. E aí, tipo, preparei todo o terreno pra conversar com ele, aquele medo da reação do velho, né? Qual que vai ser. E aí, quando eu contei pra ele, cara, ele teve a reação assim que até hoje me motiva. Que ele falou, até que enfim você vai fazer alguma coisa por você. Pô, que da hora. Vai deixar de fazer as coisas nas coxas. Ele falou desse jeito, porque era verdade. Fazia tudo por obrigação. E aí, serviu de incentivo, aí eu fui estudar, né? Fazer a coisa como tem que ser feita. Fui pra escola de atores Wolf Maia, me formei lá. Depois fui pro Rio de Janeiro, passei pela Cal, que é onde estudou Paulo Gustavo, Porchat, um monte de grandes artistas aí. Eu tenho essa veia cômica, é o caminho que eu quero seguir, né? Eu tenho sketches de comédia, tenho algumas coisas de comédia minha, é o que eu gosto de produzir. E aí fui estudar, as coisas foram acontecendo. Ainda não, né, como a gente espera, porque quando a gente fala que é artista, que é ator, as pessoas glamorizam demais, né? Ah, Globo, a Netflix e... Calma. Bom, calma aí. Calma aí, não é assim também. E existe um interesse da sua parte maior, por exemplo, do teatro, do que uma novela, do que um documentário, sabe? Existe dentro de você? Dentro de mim, sim, cara. Se eu pudesse se eu fosse milionário hoje, pudesse trabalhar só pela arte, eu faria só teatro. Porque o teatro, ele é vivo, você faz a mesma coisa, a mesma peça. Eu tava em cartaz agora com uma peça, que eu vou falar dela daqui a pouco. E cada apresentação é diferente, o público é diferente, o seu sentimento enquanto ator é diferente. Existe um improviso? Existe. Dentro do teatro? Existe, muita coisa. Eu já fiz curso de improviso, inclusive. Caraca. Com o Paulo Emílio Lisboa, que é bem legal, viu, cara? Bem legal. Muito louco. O teatro, ele é muito vivo, cara. Eu, se começar a falar do teatro aqui, eu vou ficar 1 hora falando aqui, vai virar um monólogo. Financeiramente falando, é mais rentável o outro lado da história. Aí o audiovisual supera em todos os aspectos. Entendi. Até as pessoas já consagradas, quando se fala de teatro e se trata de bilheteria, é muito menos dinheiro do que algum filme, algum vídeo, seja lá o que for. Geralmente sim, por conta de patrocínio, né? O teatro não tem tantos patrocínios. Claro que quando o cara é um Miguel Falabella da vida, ele vai ter muito patrocínio e vai... É por ele, não pela peça. Exato. Então, muitos atores acabam também indo pro audiovisual por isso, mas quando a gente estuda, eu estudei lá no Wolf Maia, a gente estuda tudo. TV, teatro, cinema. Mas de preferência eu gosto do teatro, por conta desse calor do público, sabe? Porque o audiovisual, ele é gostoso de fazer, eu tenho muita vontade, estou estudando para isso, estou fazendo testes para isso. Mas tem aquela coisa, a gente tá aqui gravando uma cena, errou, corta, faz de novo. O teatro, meu já amigo. era, né? Já foi. E se tiver filmado, se tiver filmado ao vivo, já era. Já foi. Eu acho isso impressionante. Eu sou um consumidor de teatro, né? Eu adoro assistir peças, principalmente musicais. E o musical também é um negócio que eu acho incrível. Musical é incrível, cara. E o que eu mais me prendo, assim, ao teatro, por ser muito antigo, né? É uma coisa que a gente vê que os gregos faziam, né? E esse contar histórias, ter a capacidade de virar um personagem, contar uma história. E quando eu falo essa questão da loucura, é que você se torna uma outra pessoa durante um determinado momento, né? Então, uma loucura entre aspas, né? Mas o quanto passa essa verdade. O quanto tem a capacidade, você, como ator, passar uma outra realidade, emocionar a outra pessoa, né? Se emocionar, esse lance de como é que vocês conseguem chorar, né? É um absurdo, cara. Como é que vocês conseguem do nada, né, cair no choro? Tem que estar muito dentro disso mesmo, né? Você tem que estar dentro do seu personagem, vivendo, talvez, a dor. Vocês vivem a dor que um personagem que está sofrendo vive? É uma técnica. É uma técnica que eu tô falando assim, cara, pra mim... Chora aí. Pra mim, se eu passar por algum tipo de dificuldade, sei lá, na rua, qualquer coisa que for,
Parece que aquele ser humano conversa com o Doglão lá que tinha 18 anos, doidão. E aí eu tenho que respirar uns 5 segundos e falar, opa, calma aí, filho, que agora você é pai de família, tal, vai tranquilo. Explica aí pra gente, conta um pouco, como que é essa parada de você encarar aquele personagem lá e viver aquilo e chorar e... Conta um pouco aí pra gente. Cara, é quase um lance espiritual mesmo. A coisa é de você... Você tem que realmente se desprender das suas amarras. Esquece o Leonardo. Não é o Leonardo, não são os meus preconceitos, não são as minhas ideias, não são os meus ideais. Você realmente se torna aquela pessoa por algum certo período e respeita tudo que aquela pessoa te faz sentir. É realmente processo, né? Vocês veem, muitos atores falam do processo. O processo é muito importante, você tem que estar num ambiente seguro para sentir tudo, você tem que se livrar das suas amarras, e dentre isso vem a técnica também, né? A gente tem muitas técnicas, do choro, por exemplo, da risada e... Beijo técnico, existe ou não existe? Olha, existir, ele existe. Agora, é praticado? Se ele é usado... Não, ele existe. Depende da química daquele momento. Pode ser que dá uma coisinha lá. Depende muito do combinado entre os atores, porque assim... Existe essa troca. Existe. Porque assim, a gente brinca muito com a questão do beijo técnico, por isso, ele existe. É usado? Não sei, só quem tá em cena que sabe. Mas para um ator, para respeitar o ofício, tem que ser a mesma coisa eu beijar a Isis Valverde e eu beijar o Drogão em cena. Porque se eu tô respeitando a Isis, eu tô respeitando ao Douglas também. Entende? Então... A transparência pro telespectador tem que ser a mesma. Exato. Pra ser um bom trabalho, é isso. Aí. Porque ali não é... Ali não tem o beijo, né? Ali tem o ator, é a cena, é o ato, é a cena, exatamente. E também pra não banalizar o trabalho, né? Porque as pessoas, às vezes, acham que é muito... O nosso trabalho, ele é muito livre, de certa forma, porque a gente não tá ali no regime CLT, que a gente vai bater o ponto 6 da manhã e vai sair 5 da tarde, não. É mais livre, mas isso acaba trazendo uma banalização, que é a coisa do, você é ator, mas você trabalha com o quê? Porque muitas pessoas não levam a sério, tem muito ego envolvido, e é complicado, é difícil. Quando você sai da escola de teatro, principalmente no meu caso, vou contar da minha experiência, eu saí da escola de atores Wolf Maia, que é a referência aqui no Brasil, né? A melhor que tem, a mais conhecida. As pessoas entram no Wolf Maia no primeiro semestre achando que vão pra Malhação no segundo. É essa mística que tem. E aí, quando eles chegam no segundo semestre ali, que você praticamente não subiu no palco, você ficou em teoria, livro, estudo, não sei o que, muita gente já sai. E aí, quando você sai da sua escola de teatro, você entende o ofício de ser ator. Esquece o glamour, esquece o aplauso, isso daí você tem 15 segundos quando acaba a peça. Exato. E eu acho que esse ofício como ator é um bom caminho pra gente começar uma boa conversa, porque o glamour é na Malhação, como você falou, na novela das 8, ou então com uma peça já com grande patrocínio, com um grande nome, né? Qual é o ofício do ator? É a peça menos comprada, né? É aquele todo dia da semana fazendo o mesmo... Me conta, vamos falar um pouco de sua rotina. Cara, olha, ano passado eu estava em cartaz no Teatro Parlapatões, em São Paulo, com a peça 7.com, que é um texto do Lucas Roncone, direção também do Lucas Roncone, e nós estávamos em cartaz terças e quartas, lá que não é um dia assim, né, tão, como vou dizer, mainstream, meio de semana, tal, já é mais difícil de público. Nós entregávamos panfletos na rua, o elenco. A gente fez os panfletos, a gente saía, vai ter uma peça ali daqui a pouco. O próprio elenco sai na rua. O próprio elenco. E aí, o Instagram é tudo lindo, né? Você abre meu Instagram e vai ter foto do 7.com com a plateia cheia. Mas isso a gente não conta, esse trabalho, sabe? De um ator, putz, preciso de uma mesa pro cenário, não tem dinheiro. Lá em casa tem uma mesa, vamos levar essa mesa, vamos usar essa mesa. Sabe? É realmente se desapegar do glamour e do ego, que é a parte mais difícil pro artista. Se é músico, você sabe que, pô, o cara quer chegar no camarim e ter lá 20 toalhas brancas pra ele, água gelada, não é assim. Fruta, cerveja, Exato. bebida. E muitas vezes, cara, é isso, você não tem nem camarim, o glamour não existe. Eu já fiz porta de loja, por exemplo, ótica, vestido lá de Buzz Lightyear, sabe? Aniversário de criança.
Essas coisas o Instagram não mostra. O ator tem que viver o ofício da forma que ele é. Sabe? Você vê muitos artistas aí conhecidos que faziam isso. O Vitor Sarro, que é um comediante muito conhecido, ele era o Homem-Aranha do Habib's, pô. Os bastidores quase ninguém mostra, né? Exato. Essa é a realidade, né? Quase ninguém mostra os bastidores. Como que as coisas realmente acontecem. A gente viveu isso hoje, inclusive. É treta. De qualquer forma, faz muita diferença o Homem-Aranha na frente do Habib's, assim. Putz, como ator, cara, você cresce muito. Além do ator, se você tem um cara lá fazendo um monte de marabalismo, você fica, caramba, o que tá rolando ali, quer entrar na loja. Exato, Então, chama atenção. chama Os atenção. personagens na praia, pô, sol de 40 graus, os caras vestidos de Bob Esponja, Homem-Aranha, É Superman. muito louco, cara. É muito da hora. E uma grande dúvida, né, que acho que todo mundo deve ter em cima dessa... Como tem olheiros, qual que é o caminho, sabe? A gente falando de futebol, tem aquela galera que tá sempre de olho, esse cara aqui tem muito talento, ó, dá um elástico ali. Existe esse tipo de... Deve ser uma comunidade, deve ser algo muito maior que a gente não conhece no universo dos atores em teatro, né? Posso ampliar a pergunta? Pode. Olheiros e empresários, existe assédio nesse ponto? Fala, puta, você vai fazer essa peça aqui, mas, sabe, quero algo em troca. Existe? Como que conta um pouco desse mundo aí? Sim, é como em tudo na vida, né, cara? Existe, claro. Quem falar que não existe, todo mundo se respeita, é mentira. Toda profissão existe isso. Você pode ser, sei lá, jogador de futebol, tem um empresário que quer, às vezes, ficar com o cara. E existem os olheiros, existem agências, né? Existem agentes, que é diferente de agências. Eu hoje estou trabalhando com a Taixedid, que é uma das grandes agentes aqui de São Paulo, que está no Rio agora. Sou agenciado pela Base. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o Instagram, né? Instagram, TikTok, as redes sociais, que é mais fácil de ser visto, porém a concorrência também aumenta demais. Né? É mais fácil de ser visto, mas é muita gente querendo ser vista. Então, para você realmente chamar a atenção de uma grande emissora, de uma grande produtora, você tem que ter um diferencial, você tem que, né, entregar um bom conteúdo. Nossa, e surge uma dúvida, assim, Pode né, quando você fala disso, porque a gente percebe que há muitos influenciadores fazendo grandes papéis em novelas e tipo, top, mas não são atores, né? A grande maioria não. Talvez nunca tenham pisado numa escola de teatro, de cinema, seja lá o que for, né? A grande maioria não. A grande maioria... Como que você enxerga isso? Cara, eu tenho opinião um pouco polêmica em relação a isso. A gente gosta de polêmica. Bom, Olha, Não sei não, eu só gosto. claro que todo mundo precisa trabalhar, né? E se alguém tá querendo me contratar pra eu trabalhar e vale a pena pra mim, eu vou. Mas eu acho um desrespeito com os atores que estudam, que correm atrás, que realmente vivem desse ofício. Mas pensando na lei de mercado, o produtor não vai se preocupar muito com isso também, né? É claro que pode ser que a pessoa entregue um ótimo trabalho. Pode ser. Por exemplo, a Grazi Massafera sofreu muito preconceito quando foi fazer novela. Porque ela era ex-BBB, tudo isso. Só que ela fez um puta trabalho em Verdades Secretas. Mas ela se preparou antes. Agora, por exemplo, você cortaria o cabelo com um cara que fez um curso pela internet e nunca cortou o cabelo de verdade? não, é pouco provável, é pouco provável. É assim, a forma que eu enxergo de longe, eu não sou da área, a forma que eu enxergo de longe é que assim, as grandes emissoras, elas estão preocupadas em colocar pessoas influentes, digitalmente falando, naquele mercado que era para ser atores, em troca de público, entendeu? Que aí é monetização, é todas essas coisas. Então, assim, eu entendo como um comércio, mas eu acho que tá migrando para um lado meio perigoso, sabe? Meio fast food, da arte, você entendeu? Que até onde eu consigo entender, não é isso que deveria ser feito. Exatamente. Mas... A gente, se for um pouco pro universo da música, há uma similaridade em determinados aspectos, né? Você, às vezes, encontra músicos que formam uma banda com uma qualidade esplêndida, sabe? Só que essas pessoas, elas estão preocupadas em serem grandes músicos, instrumentistas. Sim. Então, eles estudam, se dedicam, fazem um ótimo trabalho. Então, quando você vai assistir essa banda tocar, você se deslumbra com a qualidade. Ao mesmo tempo,
ele tá querendo, entra no mercado de tocar em determinadas casas, locais onde aquele rapaz que está contratando tá preocupado em quantas pessoas você vai trazer para casa para vender a cerveja, para vender o que ele quer vender. Quantas pessoas vocês vão trazer? Às vezes, uma bandinha de pessoas que nem estudaram música direito, fizeram lá tá cheio de seguidores, enche a casa da pessoa. Essa banda fica sendo contratada por essas casas, onde os que se prepararam, se dedicaram e que vão realmente entregar um produto muito melhor, não tem nem espaço. Então, é uma certa similaridade, né? A regra do jogo é outra agora. Você vai fazer arte? Tá bom, mas eu vou te contratar, mas o que eu ganho com isso? Exato. Não é a arte que eu quero ganhar. Eu quero total, né? Eu quero lucrar com a sua arte, entendeu? Eu quero você ator, tá? Você quer fazer a novela? Beleza, mas o que eu ganho com a sua presença aqui? Você ganha a minha arte, poxa. Você ganha o que eu estudei, você ganha o que eu me dei. Não, eu quero outras coisas, patrocínio, seguidores, né? E isso dá uma rasteira muito grande do que a gente quer dizer. Aí que entra o ofício, né? Só fica quem quer mesmo. Exatamente. Partindo disso que o Rafa tá falando, existe algum tipo de benefício, sei lá, por exemplo, a Lei Rouanet entra na arte? Sim, a Rouanet. Na música a gente escuta algumas histórias polêmicas, se é certo, se é errado, eu não sei te falar, eu não conheço, mas na arte existe essa possibilidade do artista conseguir algo pela Lei Rouanet? Leonardo, uma pergunta. Se você conseguir nos explicar o que seria a Lei Rouanet, assim, de fato. Cara, a Lei Rouanet é uma lei que ajuda muito o teatro, principalmente o teatro independente. Porque não só a Lei Rouanet, também a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, são leis assim que eu tô tentando agora, com um dos meus projetos, entrar na Lei Rouanet, que é uma coisa muito falada, que foi o que o Douglas falou, né? A Lei Rouanet tá sustentando artista, e não é bem assim, cara. A Lei Rouanet, você tem que prestar conta de tudo. E geralmente não é o artista, não é o Leonardo Caíque que vai pegar o dinheiro, é a empresa produtora que está produzindo a peça do Leonardo Caíque. Então, sei lá, a Lei Rouanet te deu 50 mil reais para você produzir a sua peça. Você tem que prestar conta disso. Se você gastou 45, você devolve 5. Você fez 10 xerox a 10 centavos, você tem que prestar lá que foi R$1 de xerox. Então, não tem essa coisa de sustentar ninguém, não existe isso. Eu acho que, aproveitando esse gancho, muita gente interpreta de forma errada o seguinte: a Lei Rouanet você precisa prestar conta de tudo, certo? Aí as pessoas entendem muitas vezes, ou querem entender, sei lá, que tudo aquilo é superfaturado. Certo? O Xerox custa pra gente aqui, vamos colocar assim, 40 centavos, certo? Mas o cara não vai te emitir nota. Quando você vai falar de uma prestação de serviço que o cara precisa te emitir nota para aquela Xerox para você colocar na Lei Rouanet, senão você não consegue justificar o seu gasto, não é mais 40 centavos. Os lugares que vão te fornecer aquela Xerox não vai te cobrar 40 centavos, porque o cara já está totalmente preparado. E hoje, a maioria dos comércios assim não trabalham exatamente como deveriam, sabe? Então, assim, às vezes há essa margem das pessoas interpretarem isso, só que também tem que fazer essa interpretação, né? De tipo, pô, mas tudo bem, mas o cara, quando ele tem que pagar a nota sobre tudo, geralmente é mais caro os lugares que ofertam o serviço desse jeito, né? Verdade. Mas a Lei Rouanet, você mostra o seu projeto, né? Quando aprovado, empresas vêm fazer um patrocínio, né, disso, colocando dinheiro, e isso vai ser abatido no imposto de renda da empresa. Em troca de benefício do imposto de renda. Exatamente. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Eu acho que aqui a gente entra numa coisa muito importante. De uma forma, uma maneira do governo estar apoiando a arte. Mas o que eu quero colocar não é o governo, são os haters. Os haters, que eles enxergam isso, por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho um absurdo a Anitta usar a Lei Rouanet, tá ligado? Por causa disso, disso. Mas não é sobre a Anitta. É que eles enxergam que a Anitta não precisa disso, que isso, que aquilo tudo. Não, jamais, você é louco, custar 500 mil reais um negócio desse, entendeu? Mas às vezes não fazem nem ideia de quanto custa, sabe? Então é mais ou menos isso. O governo, eu acho legal,
Acho que tem que ter o apoio, acho que tem que ser o incentivo, como várias empresas têm incentivo de, por exemplo, apoiar uma casa de idoso, por exemplo, e ele ter a parte daquele imposto que ele paga revertido para ele. É uma lei Rouanet também, entendeu? Então, assim, todo mundo, não é que todo mundo, mas muitas pessoas se beneficiam de algum benefício do governo. Porém, quando é para o outro, exatamente, é um problema. Quando só não tem que ser para mim. Não tá trazendo benefício para mim, não presta. É um problema. E na realidade, se você for pensar assim, né, muito rasamente sobre isso, o dinheiro na realidade vem das empresas privadas, né? Porque o governo aprova um orçamento, sei lá, de 1,5 milhão, e aí quando aprovou, você tem que captar. Aí você vai, sei lá, na Claro, vou lá na Dom Barbershop, sabe, vou na You Can Play, ele patrocina minha peça. Aí a empresa privada te dá o dinheiro, né, aspas, te patrocina, pra você depois tirar no imposto de renda. Pega aquela nota lá, coloca no imposto de renda dele e é beneficiado com isso. Exatamente. Então vamos voltar um pouquinho. Tá. Vamos voltar aonde você fala pra gente que não tem a mesa. Você vai correr em busca dessa mesa. Não tem tantos patrocínios assim no teatro hoje. Não tem tantos patrocínios quanto na TV. E a Lei Rouanet tá rolando hoje. Né? Então, mesmo assim, é um incentivo para que uma empresa ele consiga volte a investir, volte a se patrocinar a arte, que é uma das coisas mais importantes de uma sociedade. Então, o que está sendo feito, que por mais que tenha haters falando que como é que pode, tem gente ainda que tá pondo a mesa da casa para fazer arte. Né? Tá pondo a mesa, tá arrumando, tá panfletando, porque não tem patrocínio. E essa maneira com a Lei Rouanet, a procura desse patrocínio. Chega na Clara com um projeto, patrocine, por favor. É uma forma de a gente viabilizar essas peças. Senão não vai ter mais. Vai acabar, não vai ter dinheiro para que a gente tenha arte. Eu tenho um musical meu autoral em homenagem ao Raul Seixas escrito, e eu tô tentando desde 2023 produzir essa peça. Tentei ano passado produzir sozinho, mesmo sem incentivo, mas não tem como, porque é muito caro, principalmente musical. E é uma dificuldade muito grande para eu conseguir como eu vou dizer, estar apto a estar na Rouanet. São várias fases, não é qualquer um que vai lá e, eu quero 1 milhão e consegue. Não, não é assim, são fases, são análises, é tudo muito bem feito. E quando você vai assistir uma peça, eu assisti a Elis há pouco tempo atrás, pela Lei Rouanet, e é uma coisa que mudou minha vida, entende? Então, será que sem essa lei teria essa peça, teria essa possibilidade? E outra coisa, né? Talvez a Anitta não precise. Talvez ela não precise mesmo, entre aspas, tá? Porque ela tá fazendo a arte dela, mas e o cara que tá usando a luz lá? E o cara que tá limpando aquele chão? E o cara da roupa? E o cara que tá, sabe, são... Dos equipamentos, do espaço. São muitas outras coisas que pessoas que precisam desse dinheiro. Mas os haters, eles não conseguem enxergar isso. Não existe. Eles não conseguem. Eles acham que ela, por ela ser uma cantora famosíssima, milionária, que ela não deveria usar desse dinheiro. Você entendeu? E nada mais do que voltar para ela parte do imposto que ela já paga. Exato. Entendeu? Então, assim... O cara, às vezes, ele já se beneficia disso. Só que ele acha um absurdo e, muitas vezes, por viés. Eu não gosto da Anitta. A Anitta fazer isso é um problema. Mas o Rafa que eu gosto, não tem problema. Porque o dele é bom. Porque ele gosta, mas ele tá olhando só pra ele. Exato. Ele não tá olhando o todo, né? Exatamente. Ele tá olhando e tudo. eu não sei você, Leonardo, mas eu sou da praia de que somente a arte tem o poder de mudar esse mundo. Nossa, completamente. Né? E... não ter essas peças, ser mais difícil de encontrar, ser mais elitizado ainda, porque hoje essa peça que eu fui assistir era elite, cara. Elitizado musical, total. Principalmente. E que isso, cara, que esse negócio devia estar pra todo mundo, cara, tem que ser muito mais. Eu vou além. Eu acho que essa parte do teatro é mais elitizada. Mas Completamente. Quanto mais periferia, menos incentivo é ao teatro. Sabe? Porque também, isso vem muito da sociedade, mas aí a gente vai entrar numa discussão muito longa. Porque o teatro, tem um preconceito muito em cima do teatro. Como que eu vou pôr isso de uma maneira... Tem a dó, pode meter a pancada aí. As pessoas ligam muito o teatro à questão da sexualidade. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer teatro, um monte de... virou viado, que não sei o quê...
Entendeu? Eu não entendo de onde vem esse pensamento, mas... E aí isso causa um afastamento das pessoas mais jovens, principalmente homens. Uhum. Mas eu vou te falar um pouco da onde vem. É que assim, ó, principalmente as gerações mais antigas. Antigamente não tinha o beijo gay na televisão. Quando teve o primeiro, já foi uma quebra de tabu pra muita coisa, só que com isso veio um monte de preconceito. Isso é um absurdo, passar na televisão, papapá, papapá. Quanto mais você vive num mundo fechado, sabe? Que assim, às vezes a sociedade não conseguiu avançar como todo, mais preconceito vai existir. E ele não faz, e às vezes não é nem culpa dele. É o quanto a vida dele mudou ele pra ser daquele jeito ali. Você entendeu? O que eu quero dizer eu cresci num lugar onde existia muito preconceito. Você entendeu? Ainda existe. Sim. Só que demora anos e anos e anos para as pessoas irem mudando a mentalidade e entendendo que aquilo ali não tem nada a ver, sabe? Que aquilo ali pode ser um papel. Eu posso não concordar com aquilo, eu posso não concordar, mas não tira o direito de achar que aquilo é uma arte e falar assim, cara, o cara tem a condição de fazer aquilo, da hora, sabe? O cara tem coragem de ser como é o cara que faz os filmes de ação, que tem o dublê, você entendeu? Puta, legal, da hora. O ator mesmo, às vezes não tem a capacidade, mas o ator tem. Mas o dublê tem. Legal. Mas assim, ó, é um tempo que vai demorar muito tempo para aquelas pessoas evoluírem, sabe? E eu aprendi isso comigo mesmo. Porque eu já fui muito mais preconceituoso com diversas coisas. E hoje eu aprendi vivenciando num lugar diferente, que não é assim. Quando você começa a conviver em outros lugares, a sua cabeça começa a abrir e você pensar diferente. Conversar com pessoas que pensam diferente de você, cara, é essencial. Você entende, tipo, o cara tem um viés político diferente do meu. Você evolui, cara. Você evolui, sabe? Você sente e fala, pô, mas por quê, cara? Por que você pensa assim? E aí o cara te explica, e quando você ouve, né? Porque as pessoas hoje têm a mania de já perguntarem algo pra você, já sabendo o que você vai responder, pra ele responder de volta. Não querendo ouvir sua resposta. Não escuta. Ele não tá preparado pra conversar. Ele quer ter razão, velho, sabe? Ele quer ter a razão dele, a que prevalece e acabou. Dane-se o resto. Nossa, essa palavra... Conscientização. Ela vem da educação, né? Ela vai vir de como que a arte chega para as nossas crianças até, né? Ela chega... uma criança já foi ver um teatro, ela entende o que é o teatro, ela entende o que é contar uma história, fazer parte dessa história. Tudo isso é importante já ser uma semente já... plantada. Uma semente plantada nas pessoas, porque... Depois fica muito difícil de ela conseguir dividir na cabeça o que é uma coisa uma coisa. E esses preconceitos eles vão sendo criados a partir daí. Nunca é o que o ator tá fazendo. Nunca é o que o ator é. Como assim, gente? Não, o ator está fazendo um papel. O ator está passando uma persona, né? Uma persona. Vamos ter que falar do Léo Lins. Claro. Nossa Senhora. Vamos ter que falar do Léo Lins. E vem uma dúvida, né? Esse assunto, pra mim, é um assunto que não tá pronto uma resposta, porque quando a gente fala de uma piada, se tem limite do humor, né? Eu não consigo dar uma resposta, porque às vezes piadas muito fortes, piadas de um humor muito negro, que é o que ele faz, e ele deixa isso muito claro, que é importante, né? Elas podem machucar alguém. Eu tenho certeza que o politicamente correto, essas coisas que muitos podem falar que é mimimi, por um outro lado, defende pessoas que estão fragilizadas, né? Então, uma pessoa que está fragilizada, ela tem que ser defendida de certa maneira, de não levar alguns tipos de discursos de ódio ou qualquer coisa que podem afetar essa pessoa. Homofóbicos, racistas, seja lá o que for. Essa pessoa tem que ser protegida de certa maneira, né? Mas ali, a gente está entrando em uma pessoa que está sendo acusada, vai ser presa criminalmente né? Por ter feito piadas em seu teatro, no seu ambiente, na sua peça, no show dele, né? Onde ele deixa de certa maneira claro que ele é um personagem e que ele faz humor negro e que é muito difícil para mim imaginar que ele é o que ele está falando.
Pra mim fica muito claro que ele não é o que ele está falando. Que ele está fazendo um personagem que muitas vezes todo o seu discurso é de uma forma irônica e sátiras e blá blá blá, né? Ao mesmo tempo que quando a gente fala do ator, a gente tá nesse mérito, o ator tem a sua licença poética para fazer determinados personagens que são super maldosos, né? Por isso que ele é esse personagem. Exato. Aí que vem minha dúvida, né? Porque o que ele disse saiu do ambiente do teatro. O que ele falou e as piadas pesadas que pessoas não devem ouvir, porque vai fazer mal, porque a gente sabe que é bem pesadas as piadas mesmo, saiu do ambiente do teatro, viralizou na internet e essa pessoa assistiu, né? Até onde isso tem que ser criminalizado em cima do Léo Lins, que fez essa piada, sabe? E outro ponto, né? Que esse vídeo que saiu do teatro e está viralizando na internet, viralizou, não é a íntegra. Exatamente. São os cortes que muita gente, às vezes com algum tipo de viés, coloca. Às vezes é só para ganhar like. Você entendeu? E colocam lá. O grande X da questão para mim tem que regulamentar? Ou não existe regulamentação para isso e fazem o que quer? Porém, também me preocupa quando sai do teatro e vai para a internet, que é terra de ninguém, aspas, né? Como mediar isso? Então, é uma discussão que eu tenho tido com alguns colegas de trabalho há muito tempo, né? Desde que toda essa questão do Léo Lins, até antes de outros processos do Léo Lins, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, todos eles, a maioria desses comediantes grandes, já tiveram algum tipo de problema com isso. E, cara, é uma discussão muito complexa, porque concordo com o que você disse, deixou de estar no ambiente do teatro, saiu dali, mas você acusar uma pessoa criminalmente por conta de uma piada é difícil, porque a piada, por mais que seja um humor mais ácido, humor pouco consumido, é um show, né? Ele é uma persona, obviamente ele não pensa daquele jeito. Quem conhece o Léo Lins, segue o Léo Lins, sabe que ele tem muitos projetos sociais, ele ajuda muita gente, enfim, toda essa coisa. E eu tenho uma opinião sobre a comédia, que eu acho que a comédia não tem que ter limites, ela tem que ter graça. Você não pode fazer uma piada só pra machucar. Ela tem que ter toda uma construção. Se você pegar o texto do Léo e analisar tecnicamente, tem uma construção de piada, tem uma persona falando ali. E, cara, eu me perco nos meus próprios pensamentos para essa resposta, sabe? Porque quando você começa a regular, você começa a querer meio que... como se fosse uma ditadura, sabe? Você começa, sabe... O que acontece? A gente pega o extremo, vamos colocar Isso. o Léo Lins no extremo. Ele tá aqui em cima, no topo das piadas mais pesadas e que vai fazer muito mal pra muitas pessoas. Vamos colocar o Léo Lins aqui em cima. Não existe só ele quando você vai fazer um certo tipo de atitude de censura. Exato. Uma vez que Censura. você tira o Léo Lins porque ele é muito... Não, ele é um absurdo. Horrível. Aonde Tem que isso outros vai que não parar? eram tanto que a lei vai afetar. Entende? Pessoas ali que talvez estavam utilizando o humor para satirizar, para de uma certa maneira apontar, colocar em um pedestal aquele assunto, né? De uma forma irônica, né? E você vai acabar... Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Porque isso vai acabar escalando, né? Acaba escalando. Começa com o Léo Lins, que é o pior que fala isso. Aí vai pro outro que não é tão, aí vai. Tipo, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se ainda tá valendo, mas nós já tivemos uma lei que em época de eleição comediantes não podiam fazer piadas com os candidatos. Por quê? Que foi o Danilo Gentili fez isso em 2014, se eu não me engano. Não podia, ele foi e fez um show em Brasília fazendo piada com os candidatos. Então, cara, isso é errado. Por que não pode? Porque agora falando da parte científica da comédia, o que é a piada? A piada é um curto-circuito no cérebro. Eu tô te contando uma história, e aí eu falo algo que... Quando eu tô te contando uma história, você já tá esperando alguma coisa. Eu falo algo completamente diferente, seu cérebro dá um curto, que é a risada. Isso falando cientificamente. E da onde vem a piada? Do ridículo. Do cara que caiu, ou da situação engraçada, do incomum. Então, se a gente começar a censurar tudo, não existe mais comédia, não existe mais humor, porque sempre alguém vai estar numa situação ridícula, e aquela pessoa tá se machucando. Essa parada de regulamentação me preocupa bastante. Porque, por exemplo,
Eu sou totalmente a favor de uma regulamentação sobre mentiras na internet. Sim. De qualquer nível que seja, político, seja lá o que for. Por exemplo, a gente pode estar aqui falando puta mal da empresa do Rafa. E não tem nada a ver com aquilo. Mas eu quero prejudicá-lo. Às vezes por uma coisa pessoal, né? A internet é livre, eu posso fazer isso. Vai regulamentar, só que ele não vai regulamentar só isso que eu estou citando, né? É aquilo que o Rafa falou, tudo que está abaixo vai ser atingido e às vezes era bom. E como que se regula a piada? Como que se regula o humor, sabe? Então, assim, me preocupa. Sobre isso eu não sou a favor. Mas sobre uma mentira contada na internet eu sou a favor. Regulamentada em que ponto? Você vai ter que responder por aquilo que você fez. Só que é o que estão enquadrando o Léo Lins. Entendeu? Então, assim, me preocupa. E é muito complexo esse assunto. Aonde chegar no, eu acho que no equilíbrio. O humor negro, de determinado nível, humor ácido, ele poderia ter um mais 16, assim, uma coisa... Não sei como fazer isso, mas ó, esse conteúdo é um conteúdo diferenciado. Para a pessoa já saber. E quando for clicar em um vídeo, sabe quando você vai ter alguma imagem estranha e vem uma mensagem falando, ó, pô, aqui é um conteúdo... Até esqueci a palavra que fala, tem uma palavra para esse tipo de conteúdo. E ter isso específico, sabe? Em determinados tipos de piada, determinados tipos de humor. Se vai falar de assuntos tão... Eu esqueci a palavra, a gente quer tanto achar. Mas que pode causar esse mal-estar, né? Então, se pode causar um mal-estar, tá comprovado que isso pode ter pessoas que não vão gostar e vão se sentir afetadas, ter uma certa marcação ali, ó. Clica aqui se você tiver certeza. Mas sensível é a palavra. Conteúdo sensível. Sensível, beleza. Mas isso você tá falando do vídeo na íntegra. E os cortes? Todos. Aí tem que ser todos. Mas e se eu posso pegar o seu vídeo no YouTube e cortar? Depende. Pensa assim, se você tentar colocar hoje no Instagram um vídeo de uma pessoa matando outra pessoa, você vai ter, bateu a inteligência artificial lá, o algoritmo vai falar, não, esse conteúdo é sensível se a pessoa for assistir. Mas isso é uma regulamentação. Isso, é disso que eu tô falando. Então o que eu quero dizer é assim, ó, você colocou lá conteúdo sensível, isso e aquilo, você publicou o vídeo. Pro YouTube, ele vai entender que, ok, aí eu pego aquele vídeo seu, corto e coloco no Instagram, você entendeu? A parte que me interessa a te prejudicar. Sabe? Então, assim, quem quiser usar pra maldade, vai usar. Entendeu? É muito, 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 muito difícil. Difícil, porque agora nós tivemos recentemente o caso do Pose do Rodo. Ele devia ser preso? Olha, é polêmico também. Vamos lá, é assim, ó, eu não sei se ele tem envolvimento com o crime. Se ele estiver em envolvimento com o crime, tá certo. Se tudo aquilo que fazem com ele for uma perseguição, tá totalmente errado. O que ele canta, você entendeu? Ser apologia ao crime, muda a realidade desse cara. Para ele cantar diferente. Um gancho disso, aonde se ouve mais rap? Na periferia. É na periferia. Exatamente. Aonde se ouve mais funk? É na periferia. Aonde é a origem da música? Vou dar um exemplo. O rap é cantado porque houve aqueles fatos ou aqueles fatos fizeram o rap, sabe? O funk. A letra do funk é porque alguém enxergou tudo aquilo que estava acontecendo e fez uma música? Você entendeu? Esses dias mesmo eu estava escutando uma música, não lembro agora, falando de um beijo triplo. E eu não tinha ouvido isso ainda, não é funk, não é nada, é uma letra de pagode. Numa letra de pagode. Isso é algum tipo de apologia a existir o beijo triplo? Você entendeu? Ou esse cara cantou algo que ele viu. Entendeu? Então eu acho que tá relacionado a isso. Falar, cara, o cara tá cantando o que ele viveu, o que ele viu. A maioria das vezes do rap, a letra é verdadeira. É a realidade. É a realidade que o cara vive. Você entendeu? Então, assim, o cara viveu aquilo, transformou em música e tá colocando pra vocês. Aí você tá achando ruim? Você entendeu? Então, assim, a realidade do cara pode, às vezes, aumentar alguma coisa, pode existir. Mas, assim, a maioria da letra
vai ser verdade, cara. Dificilmente vai ter rap na Suíça. Porque... Mas vai ter algo na Suíça que reflete a verdade do que acontece na Suíça, a verdade cultural. Exatamente. Então, se é muito difícil para um país se olhar no espelho, não queira consumir a arte desse país. Não queira fechar os olhos para o seu povo. Tudo que você... Rap, funk, trap, tudo, seja até pessoas falando sobre ter muitas coisas, isso tô esquecendo as palavras. Ostentação, todas essas pegadas é um reflexo do que o povo está buscando, do que o povo está querendo, de quais são os objetivos desse povo, né? Então o rap falar de criminalidade, falar de várias coisas, é uma mostra do que está rolando naquele espaço. Quando você vai para o sertanejo, bem antigo, é o espelho daquele povo, né? A arte, a música é um espelho do que o povo está vivendo. É muito simples identificar isso. O Léo é artista, ele vai postar uma foto na frente do Teatro Municipal de Diadema. Quantos likes você vai ter? O Léo postou uma foto na frente do símbolo da Rede Globo. Quantos likes você vai ter? É muito simples do que as pessoas estão buscando. Entendeu? Então, assim... E aí nesse caso vai pra música, o cara tá ostentando, e aí na cabeça de muita gente fala, puta, eu queria viver aquilo, eu queria aquilo, sabe? É igual os bailes funks aí, é um problema? Se tornou um problema pro trabalhador, para as pessoas que moram naquelas ruas, mas você vai julgar aqueles jovens que estão ali? Porque quais as opções de cultura que eles têm, o que eles conhecem diferente daquilo? Tipo, o moleque cresce, ele nunca foi no teatro, ele nunca tentou tocar um violão, nunca teve acesso a isso. Tudo que ele viu é música alta, bebida, e se eu tiver uma moto e um carro, eu tô bem encaminhado. Entende? Então... E isso vem da questão da tribo, é muito interessante a gente falar sobre a questão da tribo, porque o que eu quero dizer com tribos, né? Você quer estar em um grupo, você quer ser aceito pelos seus próximos, né? Tudo bem, o teatro está livre para todos, é só, né? Depende, gente. Uma pessoa está vivendo em um contexto onde ele vai fugir muito de sua tribo para consumir determinadas coisas, né? E você apontar de uma maneira, acho que é muito grotesca, de que ele poderia estar correndo atrás de música popular brasileira, não sei o quê. Depende. Ele vai estar fugindo muito da sua realidade e a realidade é aquela ali. O que tem que se olhar para aquela realidade que tá aí, o espelho tá aí para todo mundo ver, tudo que está sendo dito nas músicas, tudo que está sendo feito, e tentar fazer algo diferente. Eu acho que quando você olha de cima isso, você percebe que o problema tá aí. Na própria maneira que esses músicos, que essas pessoas usam a arte. Esse problema do baile funk, que o Léo falou, esse tema do baile funk, eu vejo como um problema para a comunidade. Em que sentido? Eu já fui. Era mais jovem, já fui. Quase todos os jovens querem ir, mas não queria que fosse na porta da sua casa. Exatamente. Entendeu? Porque aí é um problema. Entendeu? O cara que não tem educação e ele não tem um banheiro para ele usar, não tem nem banheiro químico. Ele vai urinar onde? Na frente do portão da sua casa. Da minha casa não pode. Mas o baile funk que é em tal lugar, lá é ok. Você entendeu? Então, assim, é um problema para a comunidade. Quanto ao acesso a esses tipos de coisa, também é outro problema. Também é outro problema. Eu não apoio essa parada de baile funk nas ruas. Eu não apoio. Mas eu não vou julgar. E que tem um lugar que eles possam se manifestarem. Né? Deveria ter um lugar que eles possam. Porém, conscientização também, né, galera? Porque é uma zona. É difícil. É uma zona. Um querendo ser mais brabo que o outro, é difícil. Isso daí, ou você mostra novas possibilidades, ou abraça o que tem. Né? Mostre novas possibilidades, mostre novos horizontes para esse pessoal, ou abraça o que tem. Não tem como. Vai fazer o quê? Vai proibir? Eles têm que se manifestarem. São pessoas. E puxando esse gancho do acesso que eu acabei de falar,
A gente, às vezes, no teatro, né, trazendo agora de volta para o meu trabalho, a gente, às vezes, tenta deixar mais acessível, tipo, ingresso, essas coisas, para trazer essas pessoas com menos oportunidade de consumir. Mas até onde a gente consegue deixar acessível para se pagar o espetáculo? Porque é uma empresa. Se eu tô fazendo hoje uma peça, mesmo que seja um monólogo, só eu no palco, mas aí tem só eu no palco, tem o Gustavo no som e na câmera, tem o Douglas fazendo a cortina, tem você, enfim. Nunca é só o ator. Não tem como. E aí, até onde a gente consegue deixar esse ingresso barato, até onde a gente consegue dar ingresso de graça para algumas pessoas, e aí é que entra a lei de incentivo para ajudar a gente. Com certeza. Pra gente conseguir deixar. Eu já consegui, a única vez na minha carreira que eu consegui passar na minha cidade natal foi em Diadema, lá em 2022. Eu tava com a comédia Velório Brasileira na época, a comédia de Aziz Bajur, e eu consegui levar pro Fábrica de Cultura de graça, mas contratado pela prefeitura. Então o ingresso foi gratuito para a população, e a prefeitura pagou o nosso cachê. Puxa. E aí é muito bom. Aí que o governo entra como um grande parceiro, né, dos artistas, de tudo isso. E talvez se fosse melhor divulgado, o resultado seria melhor ainda, né? Para mais pessoas. Porque a nossa peça foi de graça. Ninguém pagou ingresso. Só que na frente do teatro tem o tiozinho que vende o espetinho, tem a outra que vende o cachorro quente. A pipoca, o algodão doce. Isso gera uma economia para a cidade, para o local onde o teatro fica, que todo mundo ganha. E o próximo passo? Meu próximo passo? Bom, hoje, como eu tô com os meus textos, eu tenho com uma comédia e um musical meus. Tô produzindo as minhas próprias coisas. E meu próximo passo é realmente estruturar a minha empresa. Eu quero agora, voltando um pouquinho para o que eu estudei de administração, estou estruturando a minha produtora para realmente conseguir não depender do governo, não depender das leis de incentivo. Acho que todo artista quer isso. Ele usa as leis de incentivo porque ele precisa, mas a vontade dele é não depender. Igual eu estava conversando esses tempos atrás com um amigo meu, ele falou, cara, eu queria ganhar na loteria para eu não trabalhar mais, para eu ir viajar, para eu ficar... Eu falei, total ao contrário. Se eu ganhasse na loteria hoje, isso ia me permitir trabalhar. Porque eu não tô trabalhando mais, não tô produzindo mais coisas, que a gente sempre esbarra na questão financeira. Não tem como. É muito difícil. Para você seguir essa profissão, para você viver desse ofício, você tem que abrir mão de muitas coisas, cara. Eu, por exemplo, hoje tô com 29 anos, tô morando com os meus pais, sabe? Então, já abro mão, já tive carro, já tive todas essas coisas que a gente cresce achando que é o certo, que é o que você tem, os bens materiais, que faz bem pro seu ego, mas eu tive que abrir mão de tudo isso para um bem maior. Porque eu sei que eu tô plantando uma coisa aqui hoje, que eu vou colher, sei lá, daqui 10 anos. Eu já tô nessa profissão desde 2017, que foi quando eu comecei lá, que eu contei a história, então desde 2017. A gente tá em 2025, agora que as coisas estão começando... A guinar. Porque agora eu já tô chegando no momento da minha carreira que eu tô recebendo convites para trabalhar. Antes eu tinha que sair correndo atrás de teste, ir lá e mandar mensagem, ligar. Como eu trabalhei com muitas pessoas boas, graças a Deus, Deus colocou muitas pessoas boas no meu caminho, as portas agora estão se abrindo. Então é isso, o próximo passo é realmente me tornar alguém que possa ajudar o meu eu de 2017. Trazer um cara que ainda não conhece ninguém, que não é filho de ninguém, que, sabe, filho de ninguém assim, né? Eu não sou o filho do Miguel Falabella, eu não sou o filho não tem um QI. Não tem um QI grandão assim, né? Então a minha missão é essa, cara, trazer pra todo mundo, mostrar que o teatro pode ser pra todo mundo e que as pessoas conheçam mais sobre isso, que deixe de ser tão elitista, que é muito elitista. É elitista. Muito, elitista. Principalmente o musical. O ingresso de teatro musical hoje, o mais barato você vai pagar é R$80. Aí vai você e sua namorada, 160. Aí o estacionamento. Mas você paga inteiro, então você vai pagar 160 você. Exatamente. No lugar lá longe. Então a minha maior bandeira é essa, cara, deixar o teatro mais acessível. Claro que eu quero ir pro audiovisual também, pro cinema, pra tudo isso, mas eu acho que a minha grande missão tá vinculada ao teatro. É muito difícil com as pessoas de fora, que me veem fora da Globo, ou veem esses artistas fora da Globo. Se um médico não trabalha no Albert Einstein, ele continua sendo médico, né? Então... Falar em Globo, você já tentou reality show? Reality show já. Já. Em 2022 eu fiquei na última fase pra entrar pro Big Brother. Pô, foi quase então. Quase entrei. Trave! Trave. E aí eu tô me inscrevendo de lá até aqui. Então eu sempre me inscrevo.
Mas, sendo muito sincero, muito verdadeiro, eu me inscrevo nos reality shows pra conseguir arcar com a parte financeira de exercer meu ofício. Uhum. Não, assim, eu quero dizer é um justamente degrau. por isso, porque assim, você vai ter muito mais visibilidade. Entendeu? exato. Então, assim, independente do prêmio, a visibilidade que aquilo ali vai te mais trazer, importante. e por você já estar engajado nesse mundo artístico, a chance, mesmo que você não ganhe o prêmio, de você conseguir algum papel, Uhum. se torna muito maior, Muito né? maior. Claro, se você não fizer muita merda lá dentro. Exatamente. Se não Vai fizer ser muita menor, né? merda, então, Às vezes você exatamente. sai de lá no cancelamento Lacrado, total. lacrado. Exato. Como a Sabe gente que já viu alguns artistas É. saírem Teve assim, que né, limpar a velho? imagem Rejeição depois. total. Porque Exatamente. É loucura, né? Você tá lá pra ser julgado. Bora, põe sua cara lá pra todo mundo te apontar e falar tudo que você tem direito. E É aí- muito louco esse bagulho. E né, aí mano? também seguir o caminho reverso, né? Porque se eu entro num reality show e sou chamado pra fazer uma novela, ninguém vai buscar saber se eu já estudei, se eu já era preparado. Vai falar, não, o moleque do reality show tá fazendo novela. É Mas só não, porque eu fez já reality tinha show. estudado. Você vai ter que fazer o seu marketing lá dentro. Eu não sei se isso pode, né? De algum Nesse jeitinho, tipo, né? Tipo que sentido? Puta, fala aí, Rafa, um pouco lá da sua história. Puta, cara, já estudei na escola, não vou falar o nome, mas pá, já tô numa carreira. Assim, a gente acaba sabendo da história de quase todos os participantes no decorrer do programa, né? Uhum. Tipo, o que que era cada um. Então, assim, vai ter meio que depois vai ter uma entrevista, né, filho? Fala, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, teste a teste pra ver qual que é. Certeza. É muito louco. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. O quanto que a arte mudou a sua vida, assim? Se você for colocar de 0 a 10. Nossa, 1000, totalmente. Eu sou uma pessoa completamente diferente, cara. De verdade. Minha psicóloga falou pra eu fazer esse teste, eu fiz com algumas pessoas. Eu perguntei pros meus pais, pra alguns amigos próximos, e todo mundo fala que eu sou completamente irreconhecível. E hoje fazendo uma autocrítica, me olhando mesmo, realmente. Mas pro bom, pro bem. Pro assim, bem, completamente. O teatro me deixou mais empático, sabe? Sentir melhor como as minhas palavras chegam nas outras pessoas. Eu falava muita coisa sem pensar, acabava magoando as pessoas, então isso me fez sentir melhor. Minha relação com os meus pais em casa, com a minha ex-namorada, quando eu namorava ainda, foi melhor e mudou tudo, cara. Mudou tudo, realmente. Ela tem esse poder, né? Muito. Completamente. E ainda mais quando eu comecei a dançar, cara. Que era uma coisa assim, que era um preconceito muito grande em mim. O que você dança? Eu Eu tenho- faço sapateado e jazz. Que chique. Caraca, velho. Eu nunca soube dessa história. Tá vendo? E isso era um preconceito muito grande em mim, cara. Quando eu ia fazer o musical Grease. Eu fiz em 2023. E aí tinha muita dança. E aí eu passei na parte de canto, no teste, passei na parte de interpretação e chegou a parte da dança. Aí caiu lá. Falei, putz. E aí, Meu talento, né, pai? agora estourei. Pô, que vai ser E aí, cara, eu acho que eu ganhei o personagem pela sinceridade. O dia Sério? Sério. Qual que você pegou? O dia eu peguei o Roger. Esse Roger do... I spend my days... Você pegou o principal? Não. Just morning. Que é o amigo que namora com a gordinha. Ah, tá. Nossa. Não é o Danny. Ah, tá. Não Eu peguei o sei Danny, qual, sei peguei qual. o Roger, um dos Booger Palace Boys lá. Ah, muito louco, cara. Muito louco. E aí, no dia do teste de dança, eu cheguei na coreógrafa, falei assim, ó, o seguinte, vem aqui, posso conversar com você? Ela, tipo, 100 pessoas lá pra fazer o teste e um cara chamando ela pra conversar de canto. Falei, puta, ou vai ou racha. Falei pra ela, ó, o seguinte, eu sou ator de formação, já passei no teste de canto, de interpretação, só que eu não danço. Nada. Nunca fiz uma aula de dança na vida. Ela olhou pra minha cara e falou, o que você quer que eu faça? Falei, não sei, só tô te avisando. Pega aí. O problema é Ela seu. cara de pau, cara. Uhum. E aí fiz o teste, tipo, ela passou a coreografia lá do teste, fiz do jeito que deu. Ela falou assim, ó, é o seguinte, isso era em maio, junho. Falou, o processo começa em outubro. Você tem até agosto pra estar dançando básico. Eu fui correr atrás, mano, na cara e na coragem, consegui, deu tudo certo e aí continuei. Da hora, hein? E a dança foi uma quebra de preconceito muito grande dentro de mim, porque Uhum. eu tinha muito preconceito com dança, velho. Sério, E cara. sopa de gesso total também, né? Poxa, que legal, cara. Musical realmente
Musical Canta, interpreta, dança e não perde, não. Vai. É o triatleta realmente do teatro. É o ofício do ator elevado à máxima potência, porque canta, dança, interpreta tudo ao mesmo tempo. E o microfone perto, se você ficar ofegante, pega, então... Você fala que a sua vertente é o humor, né? Você gosta bastante de seguir essa linha. Queria te perguntar uma coisa, e quando não estamos para a risada, como fazer? Eu faço dessa pergunta porque eu hoje estou fazendo curso de palhaço, né? Pra atender hospitais. Pra fazer palhaçada. Pra fazer palhaçada. Eu tenho uns amigos do Doutor da Alegria. Eu sou Sorriso Sem Fronteiras. É muito legal, cara, muito legal. E tem essa preparação, você vai entrar no palco pra fazer alguma coisa, você vai colocar o nariz, você tem que dar uma desligada do universo total, tem umas... Sabe, você senta assim e fala, deixa eu me desligar de tudo de ruim que tá acontecendo na minha vida. Tem uns processos, assim. É a mesma coisa com o ator, cara? É isso, cara. É isso. Eu tenho uma história muito recente, inclusive triste com isso. Ano passado, essa peça 7.com estreou no dia 3 de julho. E meu tio morreu nesse dia. Estreou no dia da... Nossa. Meu tio Valdeir, inclusive, aí que... Deixa um abraço pro Felipe, meu primo. Meus pesos por isso, cara. E ele morreu no dia da peça, cara. Tipo, na madrugada. Dia 2 pro dia 3. E aí eu liguei pro meu primo e falei, Fê, eu não vou poder estar com você amanhã, que eu tenho que estrear a peça, é uma comédia. E eu era o personagem principal. Então, realmente, cara, me desliguei de tudo, deixei o celular de lado, claro que durante o dia, porque quando a peça estreia às 7 da noite, os atores geralmente chegam no teatro 10 da manhã. Então, eu fui pra lá de manhã, e aí montando as coisas, às vezes vinha, dava uma segurada, e aquela coisa, depois que acabou a peça, eu desabei. E aí é a preparação, né? Aí é realmente o psicológico tem que estar em dia, porque às vezes você entra no palco, tem, sei lá, você tá com o aluguel atrasado, tá a mulher ligando pra você. Você no palco, ele se tornou um PJ. O Exato. PJ é assim. É isso, você não tem... As pessoas pagaram pra estar ali, então... A gente trabalha com diversos problemas, o mundo cai na nossa cabeça e quem tá com a gente não pode saber de nada que tá acontecendo. Põe uma capa e vai que vai. Vai que vai. Depois você desaba no bastidor. Quem são suas referências na sua área? Quem são suas referências artísticas? Quem você se espelha? Olha, aqui no Brasil... Qual é o seu maior ídolo? Meu maior ídolo da vida é o Neymar. Não tem nada a ver com... Que legal. Diferente, né, cara? A gente tem um podcast esporte, você já fica... Tem nada a ver com o teatro. Meu maior ídolo da vida é o Neymar. E o Cristiano Ronaldo, o maior exemplo. Aqui, eu sou muito ligado a futebol, gosto muito. Mas da minha área, eu gosto muito do Bruno Galhaço, cara. O Bruno Galhaço, eu acho ele fora de série, assim. Eu acho os trabalhos dele muito bons, mas aqui no Brasil eu levanto muito essa bandeira dos nossas coisas, né? Nacional. E o Bruno Galhaço, pra mim, e o Wagner Moura são dois caras assim que pra mim é fora de série, mas eu posso falar um monte aqui, né? Celton Mello, Matheus Nastergaile, que o Auto Compadecida pra mim é o maior filme da história. Com certeza. Não tem igual, pra mim. Você não vai falar o Didi, o Dedé e o Não é da minha geração, olha isso. Mas eu conheço um pouco. O Didi você pode se enquadrar no papo do Léo Lins, pô. Pega as piadas dos Trapalhões de anos atrás lá. Entreguei preso até agora. A gente linka Mas bastante. é isso, aqui do Brasil eu acho que o Bruno Galhaço, assim, é o cara que realmente, quando eu quero estudar algum tipo de personagem, eu vou buscar ele. Pô, que legal, cara. Que eu acho ele muito, muito diferente mesmo. Leonardo, foi um prazer conversar com você, cara. Pô, foi um prazer, alegria, foi um prazer. É bom a gente entender um pouco da guerra de cada um, né? Cada um tem em todas as profissões, isso não é, né? Cada um tem a sua guerra e muitas vezes as pessoas pensam que não dão a devida importância ao que vem atrás dos palcos, né? O trabalho e a preparação de um artista não é o que está acontecendo no palco durante 1 hora. Às vezes não é nem a importância, né, Rafa? É que não sabem, não tem ideia de como é atrás dos palcos. Exato, e é todo o preparo, né? O ator tá aqui me fazendo rir, mas e a vida dele, como é que tá? E ele tá aí, ó, me fazendo rir. E pra uma peça de 1 hora estar no palco, o ator ensaiou 3 meses. 8 horas por dia. Exato. Eu falo isso para os meus alunos de música. Você gostou do pianista que tocou aquela música naquele momento? Ele estudou quanto tempo para estar ali? Exato. Numa orquestra, 2 meses de ensaio para sair aquele negócio. E aí, durante o ensaio, é CLT mesmo, das 8 às 6, bate ponto.
Sem ser remunerado. Sim. Geralmente. Geralmente. Quando Sim. tem ajuda de custo de ensaio, a gente solta fogo Denis! Tá pagando a passagem, eu estourei. Estourei. E tem que pôr na conta, hein? Todos os ensaios. E o show tem que dar uma grana pra compensar esses ensaios. E aí? Aham. Então foi um prazerzão. A gente sai daqui maior, sabe? Sai daqui elevado com tudo que você conseguiu passar pra gente aqui, viu, Leonardo? Muito obrigado, cara. Pô, gente, eu que agradeço a vocês, a todo mundo da equipe aí, principalmente ao Douglas. Como eu disse no início, o Douglas é meu primo. E quando veio o convite, eu fiquei muito surpreso de uma forma positiva, de verdade. Porque eu não lembro quem que falou isso, acho que foi o Gustavo Lima, algum artista. Que ele disse que você só vira artista mesmo quando você se torna artista porque a gente conhece a vida toda. Então, nem sempre eu fui artista. Agora que eu me tornei artista de verdade, é quando você é reconhecido por quem você se importa, de verdade. Obrigado, Edu. Cara, que da hora. É assim, eu fico lisonjeado com isso. Sou emotivo. Eu também. E eu acho da hora, tipo, transmitir isso. Porque até pra mim, tinha muita conversa que não era bem resolvida, tá ligado? Tipo assim, não é que não era resolvida. É que era um tabu de conversa, às vezes de lugares, às vezes de pessoas. E obrigado. É nóis. Então encerramos, pessoal. Nos vemos nos próximos episódios. Falou, galera! Valeu, rapaziada. Dancing,